eu queria falar sobre santificação versus pecado. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós lutamos mais contra nós do que contra o próprio Satanás. Vocês concordam comigo aqui ou não? A nossa luta maior tem sido contra quem, irmãos? Nós mesmos. Porque eu não sei... Abaixa só um pouquinho para não apitar. Eu não sei os irmãos... É aquele lá. Eu não sei os irmãos, mas... Vamos supor, o irmão compartilhou aqui na oportunidade dele que muitas das vezes quem acaba parando a nossa adoração, quem é? Nós mesmos. Por causa do cansaço, por causa da fadiga. E eu queria falar um pouquinho dessa questão, santificação versus pecado. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra... Então se o Espírito estiver forte, quem vence? Mas se a carne estiver forte, quem vence? Então, amados, eu profetizo sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus vencendo, amém? Então, irmãos, ele começa o texto dizendo assim, ó, portanto não permitais, mas em outras versões está assim, ó, não domine no vosso corpo a carne, nem o pecado, domine a vossa carne. Por quê, irmãos? Porque a carne, ela pode voltar a querer praticar as coisas do velho, porque é tão interessante aquela frase que a irmã Heloísa que gosta bastante. Eu pensei que quando eu desci as águas, o velho homem tinha, mas quando eu subi, eu aprendi que ele sabe nadar. Estou só resumindo para que você entenda. Por quê, irmãos? Às vezes nós queremos que ao descer as águas, levantar as mãos, já está tudo terminado. Não, agora minha vida vai ser perfeita. Eu não vou precisar mais lutar contra o velho homem, contra a carne. E a gente vai ver que é pior. Por que os irmãos acham? Porque antes a gente não conseguia enxergar essas coisas como dificuldades. Porque elas faziam parte da nossa vida. Era como se fosse aquela verruga que a gente já acostumou, ela no nosso corpo lá, andar conosco. Mas essa verruga faz parte do nosso corpo? Foi um corpo estranho que foi ficando ali, foi ficando e acabou se acostumando, mas não faz parte do nosso corpo. Então, irmãos, o que eu queria falar para os irmãos? A respeito do quê? De que nós precisamos entender, irmãos, que se a gente não olhar para o nosso Senhor, a gente vai a cada dia alimentar a carne. A cada dia o pecado vai estar ganhando da santificação. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui esta noite. Por quê, irmãos? Eu creio que eu e você fomos escolhidos, irmãos. Quando o Senhor olhou para nós e pregou aquela palavra, usou alguém, falou assim, ó, recebe Jesus, aceita Jesus, que eu tenho vida eterna para você. Eu creio que quando Deus fez isso, Ele sabia das nossas lutas, das nossas dificuldades. Então eu creio que Ele sim confia que nós vamos vencer o pecado. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Nós vamos vencer a carne, irmão, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece dia após dia, irmãos. Só que eu queria dizer para você, o seu corpo não foi criado para desonra. O seu corpo foi criado para honra. Você é um vaso de honra e não de desonra. Mesmo que o seu subconsciente diga que você é um vaso de desonra, o Espírito Santo manda te dizer que você é um vaso de honra. Então, irmãos, nós vamos entender que antes, sim, nós éramos dominados, sim, pelo pecado. Nós éramos dominados pela carne. Mas hoje eu e você somos do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que venhamos passar por provações contra nós mesmos, contra a nossa carne, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Então, irmãos, hoje eu e você não devemos nos submeter ao nosso corpo, mas devemos nos submeter à palavra, devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Então por isso que muitas das vezes nós estamos cansados na casa de Deus, cansados na presença de Deus. Para sair de casa, para vir do culto, para o culto, é uma guerra. É mais ou menos assim, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente nós estamos alimentando mais a carne do que o Espírito. Eu acabei de falar aqui na hora do louvor, sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos cansados, porque nós fazemos as correrias do dia a dia, temos que trabalhar, e nós deixamos o resto para Deus. E Deus não deu o resto para nós, irmãos. Deus deu o próprio Filho e ainda enviou o seu Espírito Santo, irmãos.
Então Ele deu o melhor. Então nós devemos nos esforçar, irmãos, para vencer o pecado dia após dia. Pastor, vai ser fácil? Não. O Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci, e vocês já são mais que vencedores. Vocês não vão vencer, vocês já são mais que vencedores. O que nós precisamos é colocar isso aqui, irmãos, na mente, porque talvez já esteja no teu coração. Mas sabe por que nós vencemos as batalhas, ou nós perdemos as nossas batalhas? Nós não perdemos aqui, nós perdemos primeiro na mente. Eu posso te dar um detalhe? Eu falei esse dia, não sei se foi aqui. Você já prestou atenção a um casal que está em crise? A primeira coisa que eles começam a planejar quando está em crise, perto de separar, é onde que o filho vai ficar. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Ele começa a planejar tudo. Ele tem fé para organizar tudo o que vai acontecer depois do divórcio. Mas ele não consegue ter um pensamento positivo, uma fé em Deus, que Deus pode restaurar o seu casamento. Você pode prestar atenção, irmãos. A gente consegue ter mais facilidade para as coisas negativas do que ter fé que Deus vai restaurar o casamento, que Deus vai abrir a porta de emprego, que Deus vai alcançar os nossos. Eu tenho pregado aqui, irmãos, dia após dia, tem sido até meio chato, taxativo. Irmãos, eu e você somos mais que vencedores. Talvez você olhe isso, pastor, isso é uma mensagem muito positivismo. Não estou falando de positivismo, eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu sou. A palavra de Deus diz assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Se Deus falou que Ele uniu, homem nenhum pode separar. Então eu não estou sendo positivista, eu estou sendo bíblico. A palavra do Senhor vai dizer assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não são de morte, mas são de paz. Então, irmãos, nós temos muita fé para as coisas erradas, negativas. Nós deixamos a depressão atropelar muito fácil, mas nós muitas das vezes esquecemos que o nosso Deus está acima da depressão, que o nosso Deus está acima do divórcio, que o nosso Deus está acima da enfermidade, que o nosso Deus está acima da porta fechada. Pastor, como que eu venço isso? Me santificando a cada dia, buscando a presença de Deus a cada dia. Você está entendendo? Então eu não sou positivista, eu sou bíblico. Irmãos, eu vou falar algo que está acontecendo na minha vida. No meio de tanta turbulência, no meio de tanta dificuldade ao redor, eu tenho visto Deus fazendo tantas coisas na minha família, na minha casa, na minha vida, que eu nunca tinha imaginado. Sabe por quê? Porque às vezes eu me limitei o poder de Deus na minha vida. Eu posso te falar? Vou te dar um exemplo. Eu sempre sonhei em ser igual ao meu pai, quando eu era pequeno. Meu pai era um mecânico de manutenção. E ele trazia, quase todo dia trazia chocolate para casa. Então meu pai era o meu herói. Então para meu mundinho, aquilo ali era ser o top. Aí depois eu cresci um pouco, eu vou ser jogador, fui, tudo que é lugar. Só que aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A nossa mente, ela está limitada àquilo que nós vemos. Eu nunca tinha imaginado estar hoje sendo um canal de bênção na vida das pessoas. O que eu estou querendo dizer para você, às vezes nós limitamos o tamanho de Deus somente naquilo que a gente vê e tem alcance, mas o nosso Deus não pode ser limitado àquilo que nós vemos, porque Deus é bem maior do que nós imaginamos, e os planos de Deus são maiores. Então hoje eu estou pregando talvez uma restauração, talvez uma libertação para você, porque Deus já fez isso na minha vida, e não tem coisa melhor do que a gente pregar para os outros aquilo que nós estamos vivendo. Então, se Deus te curou de algo, é porque Deus vai te usar para ministrar esse algo na vida de alguém. Se Deus te tirou de um leito de hospital, na beira da morte, Deus vai te usar para ministrar milagre na vida de alguém. Se Deus abriu porta onde não tinha parede na tua vida, é para que você ministre isso na vida de alguém, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com santificação e pecado? Eu estou querendo te incentivar por meio da palavra, que vale a pena se santificar, que vale a pena buscar Deus, sabe, que vale a pena mesmo cansado vir num culto,
Mesmo cansado de ir numa reunião de oração, mesmo cansado de sair para evangelizar, sair para orar, sair para visitar um irmão, sair para ir para o monte, ler a palavra de manhã, mesmo que seja correndo no celular. Sabe por quê, irmãos? Porque a santificação é uma coisa que nós temos que buscar. E a Bíblia diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não conseguiremos ver a Deus. Pastor, por que aquela pessoa, ela consegue ver as coisas de Deus, ela consegue ver mais a Deus? Porque a cada dia nós não vemos ela, mas ela tem lutado para buscar a santificação. E por isso que quanto mais eu me santifico, mais perto Deus está de mim, irmãos. E mais longe o diabo fica. Você está entendendo? Então quanto mais perto de Deus, mais longe o diabo está da tua vida. Porque mais forte você fica, mais resistente você fica, mais alicerçado você fica. Pode vir a tempestade que for, pode vir a seta que for, você continua adorando o Senhor. Lá em 1 Coríntios diz assim, irmãos, 10:31, portanto quer comais ou quer bebais, façais para a glória de Deus. Aí está o problema, nós achamos que fazer as coisas para a glória de Deus é só o que está relacionado à igreja. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, se eu e você não olhar para Cristo, nós vamos cair. Nós vamos tropeçar. Por isso que às vezes o pastor é um pouquinho chato. Vamos lá, irmão, vamos estar presente, vamos estar firme. Porque, irmãos, eu já tive momentos de fraqueza e posso ter amanhã. E a gente sabe o quanto é. Cair é muito fácil. Agora se levantar é difícil. Sair não é difícil. O difícil é voltar. Porque Deus, Ele tem um poder, irmão, de pegar eu e você todos os dias, colocar aqui na casa de Deus no culto, nas reuniões. Mas Ele não quer robô. Ele quer adoração sincera. Ele quer um coração contrito. Ele quer pessoas que o busquem verdadeiramente. Desculpa, essa é a palavra que eu tenho para você, porque ela já bateu aqui primeiro. Então, irmãos, o que eu aprendo? Olha só o versículo 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus. O teu corpo não foi criado para você pecar, para você danificar ele, para você maltratar ele. Pelo contrário, Deus te confiou um corpo para você cuidar dele, porque esse corpo deve ser consagrado a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. É esse corpo que Deus vai usar, mesmo cansado, que Deus vai usar para a glória dele, irmão. Então você não deve apresentar o seu corpo ao pecado. Se você tem apresentado, peça perdão a Deus e mude a sua postura. Mude aquilo que você está fazendo. Pastor, eu quero alcançar as bênçãos de Deus. Comece por aqui. Tem irmãos, porque eu já me perguntei assim. Às vezes perguntam assim, pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou presente na casa de Deus, eu vou na oração, eu vou no culto, eu oro, eu leio a Bíblia. E por que ainda certas coisas não conseguiu acontecer? Porque ainda tem algo que precisa ser mudado. Irmão, o único que não precisava ser mudado nada era Jesus. E mesmo assim ele foi exemplo nessa terra. Imagine eu e você, meros pecadores. Merecemos a morte. A graça veio até nós. Mas a graça não foi de graça, irmãos. A graça teve um preço muito alto. O sangue de Cristo. Então quando você pensar em pecar, lembre do tamanho do sacrifício de Cristo. Quando você pensar em cometer os mesmos erros, traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque você vai cair, vai se frustrar, vai se arrepender. E a cada vez mais você vai indo mais longe. Então, irmãos, o que eu aprendo com esse texto é que quando nós apresentamos o nosso corpo a Deus, nós vencemos o pecado. Nós vencemos a nós mesmos, que é nosso maior inimigo. E nós vencemos a nossa carne, que é o nosso outro maior inimigo. Ou vocês acham que porque às vezes a gente é pastor, não gostaria de ficar em casa, não? Nossa, tem dia que eu venho para o culto, é uma luta só. Minha esposa está aqui de testemunho. E o Espírito Santo mais ainda. Mas sabe o que eu tenho tentado fazer? Eu vou vencer mais um dia. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque para cair é
Muito rápido, irmãos. Para você construir é muito difícil, mas para cair é muito rápido. E eu não sei vocês, eu acabei de compartilhar da minha vida. Eu tenho experimentado coisas que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei. Eu quero mais de Deus. Irmãos, se Deus está mostrando que eu posso mais, eu quero mais de Deus. Então o que Deus está falando com o Senhor, pastor? Que eu devo me consagrar mais, que eu devo orar mais, que eu devo jejuar mais, que eu devo ser mais servo de Deus. É isso, irmãos. Então eu sonho isso para a nossa igreja, para a tua vida, irmãos. Deus dando mais do que tem dado, porque eu creio que você tem sido abençoado aqui, não é isso, irmãos? Irmãos, eu olho para os irmãos, a maioria, eu consigo ver as bênçãos de Deus na vida de vocês. Eu consigo olhar para cada um aqui, eu vejo, irmão, de quando chegou aqui e como estão hoje. Talvez passe por luta, por dificuldade, mas o quanto Deus já tem feito. Espiritualmente, fisicamente, materialmente, emocionalmente. Então, irmãos, eu não estou vendo bênçãos de Deus só na minha vida. Estou vendo bênçãos de Deus na vida da igreja. Mas como nós falamos terça-feira, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos ser ajudadores. Nós precisamos ser cooperadores. Nós precisamos ser auxiliares da obra de Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo com esse texto é que assim, eu não sei vocês, Deus tem feito muito na minha vida, mas eu quero algo novo todos os dias, porque Deus falou que faria algo novo todos os dias. Pastor, o senhor está sendo egoísta? Não, irmãos. Eu não posso limitar o tamanho de Deus e também não posso limitar o tamanho das bênçãos de Deus, porque a Bíblia vai dizer, a irmã leu aqui em Malaquias, eu abrirei as comportas do céu. Você imagine o tamanho das comportas do céu, está tentando imaginar, de bênçãos sobre a minha vida e sobre a tua. Irmão, não tem como medir, as comportas do céu é muito grande. Então nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Quando eu olho para vocês aqui, eu consigo ver, irmãos, milagre por milagre. Então eu não estou vendo só na minha vida. Por quê, pastor? Já estou quase acabando. Gálatas 2:20. Abram comigo, por favor. Gálatas 2:20. Texto bem conhecido da igreja. Se puder ler, vamos ler todo mundo junto, né? Que é um texto bem... Gálatas 2:20. Todos acharam? Logo, olha só, tema da nossa igreja, lema dessa camiseta aí, irmã. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E este viver que agora nós trazemos na carne é novidade de vida, porque Jesus falou que faria algo novo todos os dias, irmãos. Então vale a pena, irmãos, buscar a santificação ou não vale? Vale a pena orar mesmo cansado ou não vale? Jejuar nas terças-feiras, gostaríamos sim de comer bem, se deleitar, mas vale a pena jejuar às terças-feiras, irmãos. Cadê os irmãos? Vale a pena ir para o monte ou não vale, irmãos? Está entendendo, irmão? Sabe por quê? Porque já não somos mais nós que vivemos a nossa vida, agora a nossa vida é de Cristo. E aí, pastor, então eu não posso viver? Você vai viver algo sobrenatural, porque o que Deus tem para nós é sobrenatural. Eu estou cansado de natural, eu quero algo sobrenatural. Tem mais alguém aqui que quer algo sobrenatural? Irmão, sobrenatural é eu enxergar aquilo que nem aconteceu. Então, irmãos, o que eu aprendo? João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com... Você quer a primeira parte ou quer a segunda parte? Eu quero a segunda, irmãos. Eu quero vida em abundância. Pastor, então como que eu tenho vida em abundância? Eu paro de alimentar a carne e alimento o espírito. Eu me esforço dia após dia para estar na presença. E eu vou falar para você, cada culto é uma luta para vir para a casa de Deus. Não é só eu. É o inimigo, é o abençoado que aparece na nossa casa. Você topa o pé, acaba a luz, alguém fica doente, a roupa rasga, aquela roupa que você queria não dá certo. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você esteja na presença dele, porque é na presença dele que o sobrenatural de Deus acontece, irmãos. Uma vez perguntaram para um pastor: pastor, por que o senhor vai para o culto já há 15 anos?
Aí ele falou assim, porque eu me alimento todos os cultos. Imagine se eu não me alimentasse durante esses 15 anos, eu já tinha morrido. Cada culto de oração, culto normal, escola bíblica, reunião nos lares, é um alimento diário. Então vamos finalizar. Versículo 14 lá, você não precisa ler, mas eu quero dizer para você o quê? Só nos consagrando a Deus que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Irmãos, não tem como. Eu aprendi uma coisa com a Bíblia, não existe meio termo. Não existe em cima do muro, tem uma ilustração que eu já contei milhões de vezes, preciso repetir para você. Havia um jovem, estava em cima do muro, de um lado estava Jesus e seus anjos. Vem para cá que aqui tem vida eterna. Do outro lado estava Satanás e os seus demônios sorrindo, gargalhadas. E aí Jesus mais uma vez, vem para cá que aqui você vai ter paz, aqui você vai ter a minha presença, aqui não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. Passou-se mais vezes e o Satanás e os seus demônios dando risada. Depois de um monte de vezes, esse jovem olhou, mas por que você, Satanás, não está me chamando para ir para o teu lado? Satanás olhou para ele, enquanto você estiver em cima do muro, você é meu. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você é de Jesus, ou você é do pecado. Não existe, irmãos, meio termo. É sim, sim, não, não. E eu sou de Jesus, eu profetizo que você é de Jesus. Nós somos santos, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e o pecado não tem poder sobre as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna, irmãos. E nós queremos vida eterna, nós queremos santificação, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que nos fortalecer em Deus. Então eu falo para você, é melhor ser controlado pelo Espírito Santo do que ser controlado pela carne. Porque as obras da carne, lemos aqui terça-feira, imundícia, prostituição, contenda, glutonaria e outras coisas, mas os dons, os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor. Quero agradecer você que está em casa. Compartilha, deixa um like aí, comenta, manda para os grupos de WhatsApp, manda para os amigos e manda também para os inimigos, para que eles possam ser tocados em nome de Jesus. Amém? Amém, amados?